Então, como eu dizia, queridos, a gente vive a experiência de sair de uma realidade que é a realidade do texto, né? Para a experiência de uma encarnação, é quando o texto, de fato, ele se encarna na nossa experiência. Então, eu acho que isso é significativo, né? Porque quando a gente estuda a carta, sobretudo, ou qualquer texto das Escrituras, sobretudo nesse formato que a gente tem se dedicado a estudar, esse modelo que leva em consideração a, a, o ambiente onde o texto foi escrito, né, que leva em consideração os aspectos culturais, o pano de fundo do texto, não apenas o texto pelo texto, mas a consciência de que fatores, né, que estavam ali no entorno da construção do texto influenciaram no resultado final desse texto. Então, isso tem uma carga e tem um significado diferente, né, para a nossa vida. E aí o que acontece? A gente é afetado também por uma realidade, enquanto estudamos essa carta, de mudança. Por exemplo, quais os motivos que levaram aquelas igrejas a estarem em dispersão? O que foi que fez com que aquele grupo, aqueles grupos, né, grupos sociais que incluíam ali crianças, jovens e adultos, e que de um momento para outro precisaram sair do seu lugar de comodidade, alteraram a rotina das suas vidas, né? A gente gosta daquilo que é a comodidade da nossa vida. Qualquer coisa que muda bruscamente essa comodidade da nossa vida nos tira do eixo, né? E aí a gente se pergunta o que foi de fato que fez com que aquelas pessoas precisassem sair em dispersão, né? Aquele grupo que saiu para vários lugares, lugares esses que eles ainda não tinham certeza do que aconteceria, eles não tinham a segurança, a proteção, como geralmente a gente tem quando o ideal do brasileiro, né, da casa própria, e aí o indivíduo que consegue a casa própria e de repente precisa ir para um outro lugar para recomeçar a vida, isso com crianças, isso, enfim, é essa sensação de instabilidade, né? E aí a gente começa a estudar uma carta, estávamos todos ali, reunidos na nossa sala, que passou por uma reforma, né? Que gradativamente é um espaço que tem melhorado, arejado, com ar-condicionado, e de repente a gente saiu daquela realidade, né? É claro que não há lugar melhor para a gente estar do que a nossa própria casa, mas assim, a gente deixou aquela rotina, né? De poder estar nos ambientes, nos espaços, de tocar e ver pessoas com a frequência que a gente tinha e que, de alguma forma, isso foi bruscamente alterado, né? Então, é para perceber e nos sensibilizarmos também com a realidade dos outros, né? Uma coisa quando a gente, como eu disse, apenas lê na história alguns eventos. Outra coisa é quando nós somos partícipes desses grandes eventos que mudam a realidade histórica, né? Que alteram as nossas vidas. E assim, a bênção da gente perceber a maneira como Deus continua agindo e falando, inclusive nesses cenários, né? Porque uma coisa, por exemplo, quando a gente lê um evento que é fundamental para a compreensão do Antigo Testamento, que é o exílio babilônico, né? Ou seja, o que no exílio as pessoas são retiradas do seu lugar e são levadas para uma outra cultura, para uma outra realidade. Eles não pediram isso, não é um movimento voluntário. E, de fato, esse evento na história dos judeus, né, que passam a ser chamados de judeus justamente depois do exílio babilônico, como isso mudou significativamente a vida deles. A gente fica lendo essas histórias, não apenas histórias do povo da Bíblia, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, mas também a história do Brasil, né? E aí a gente já estudou e já leu nos livros de história sobre as pandemias, né? Sobre as situações que envolveram a, a, países da Europa, e também realidades aqui em Salvador, né, uma pandemia que dizimou boa parte dos moradores de Salvador,
em um período da nossa história, e agora a gente está vivendo um cenário, né? Então, assim, perceber e nos sensibilizarmos também com a realidade daquele que está distante, quando nós estamos diante da realidade, né? A realidade não está distante de nós. A realidade não está no livro de história, pura e simplesmente. A realidade nós estamos enfrentando hoje. E o que é confortador? É saber como Deus, em meio a essa realidade, continua a nos falar, continua a ser o consolo e o esteio necessário para as nossas adversidades, né? E é nesse ambiente da nossa vida, nas diversas realidades, e como eu falei em um dos nossos encontros, né? Isso agora nos afetou comunitariamente. Às vezes, aí na classe, a gente vai falando da nossa vida, os irmãos vão colocando as suas histórias, as suas realidades, e a gente se solidariza e oramos uns com os outros, uns pelos outros, mas agora a gente vê uma realidade que nos afetou a todos igualmente, né? Nos afetou a todos. Então, assim, nos mobiliza a pensarmos no mesmo tema, na mesma situação. E a gente viu uma série de questões que Tiago falou naquele primeiro século para a realidade daquelas pessoas. A gente percebe como isso se adequa à nossa vida hoje, né? Das realidades mais diversas. Tanto, por exemplo, quando o Tiago falou, né, mais recentemente, quando a gente conversava sobre como o Tiago fala daquela realidade, das fontes do mal, né, que estão no nosso coração, e ao mesmo tempo o Tiago está identificado com a mensagem de Jesus, que fala que é do coração do homem que as coisas mais pérfidas, né, elas são produzidas e tal, e a gente percebe aí em algumas atitudes, em algumas práticas, né, mesmo diante de um cenário desse caótico, a gente percebe como algumas pessoas tentam se aproveitar, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente perdendo os seus familiares e gente que tenta se aproveitar economicamente, lucrar de maneira exagerada, ou seja, perceber como essa natureza caída de fato precisa de Deus, né? Como nós precisamos de Deus. Então, Tiago ele veio na hora certa, trazer Tiago para o século XXI e poder conversar com ele e perceber como ele dialogou com as pessoas do seu tempo e compreender como essa mensagem é também uma mensagem que se atualiza na nossa vida hoje, né? Então, assim, o nosso objetivo nesse encontro é que a gente coloque algumas questões. Eu queria ouvir de vocês, assim, primeiro, esse ponto que eu já trouxe, né, de como a percepção de vocês em relação à atualidade de Tiago para o cenário que nós estamos vivendo. Esse é um ponto que eu queria, em primeiro lugar, considerar com vocês, né? Eu queria franquear a vocês aí a chance de poder falar de que maneira vocês perceberam a atualidade de Tiago, não apenas por conta desse momento que nós estamos passando nesses últimos 45 dias, mas também em outras realidades aí que nos cercam. Eu queria ouvir de vocês assim, como é que Tiago, a carta de Tiago, estudar a carta de Tiago, alcançou vocês nesse tempo. Eu quero dar oportunidade aí a vocês para falarem um pouco nisso. Estou aqui, vou continuando tentando aqui ativar minha câmera, não sei porque eu não estou conseguindo fazê-lo. Mas eu queria dar oportunidade para vocês aí falarem um pouco sobre isso. Liguem o microfone para falar. Quem for falar, liga o microfone. Para mim veio uma oportunidade muito boa. Exercitar a paciência. Ele exorta, como o Tiago exorta, de uma maneira boa, compreensiva, que a gente vê a necessidade. Ele exorta-nos a paciência. Paciência. Que não é quando a gente quer,
não é como a gente gosta, como queria que fosse, mas uma paciência, ele exorta uma paciência como Deus vê, como Cristo vê, e que essa paciência é um exercício que nos vai fazer um bem muito grande, agora e no futuro. Essa paciência que vem de Deus para a gente e que a gente retribui através de uma compreensão, através de uma vontade de obedecer, através de uma exortação, e nos deixa com o coração assim, até alegre, porque parece que a gente agradece o momento. Já me surpreendi e pegando e agradecendo esse momento. Sim. É mesmo, às vezes me dá incompreensível isso, eu já agradeci, mas o próprio Tiago, à luz da palavra de Deus, a inspiração divina que toda palavra inspirada, nos leva a gente compreender e até agradecer. Que isso aconteça, que isso continue, aprendendo que toda palavra é para isso, é para nos exortar, é para nos estimular, é para nos abençoar. Louvado seja essa palavra de Deus em nossas vidas. Tiago já me fez bem em 2 estudos na minha vida. Eu, bem jovem ainda, o livro de Tiago me ajudou muito. A mim é um grupo que eu pertencia, que a gente estudou este livro. Agora vem Tiago novamente, um novo grupo, nem tão novo assim, mas um pouco novo ainda. Isso não tão novo assim, não, que ainda tem pessoas que convivem comigo, que participou do grupo. E agora vem Deus com Tiago novamente, através da nossa EBD, com o ensinamento agora de Joás, louvado seja Deus, nos dando lições novas. Lições novas, pode crer. Parece que não deu suficientemente para aprender, volta agora com lições novas para a nossa vida. E eu estou pedindo a Deus que essa exortação à paciência, a maneira da gente viver, a resistência, a maneira da gente seguir como verdadeiros filhos de Deus, como servo de Deus, a gente agradece. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém. 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 Quem mais gostaria, então, de compartilhar aí, além de Melry? Quem mais aí? Joyce, e aos demais, uma boa tarde para quem eu não consegui falar. Depois que entraram, depois que Joyce iniciou, Deus continue nos abençoando. Agora está aparecendo, tá bom. Só aproveitando aqui, sem querer perder a sequência, vai ter uma foto oficial, hein? Que eu acho que nós fizéssemos. Pois bem, irmãos, do livro de Tiago, que é o livro que eu mais leio, minha trajetória toda como cristão, mais leio da Bíblia é Tiago. Sempre gostei de ler Tiago, não me canso de ler Tiago. Eu tive uma responsabilidade junto à classe no mês que Joás passou para mim no mês de março. E o que me chamou muita atenção, o capítulo 3, quando fala da língua, né? Controle da língua. E aí, no estudo que nós fizemos, eu cheguei a uma conclusão e concentrei em 2 versículos, aonde desses 2 versículos, ele, na verdade, nos conduz ao entendimento de todos os outros. Não é bem só o entendimento, mas estão, assim, linkados a eles, esses 2 versículos. Diz assim, capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E o outro versículo é o versículo 10. Da mesma boca que procede bênção, procede também a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tudo mais que eu entendo quando Tiago fala nos outros capítulos, referente à parte comportamental, ele é profundo no de despertar, no que se refere à parte comportamental.
Para mim, se resume muito nessa parte, nesse aspecto da língua. Porque nós falamos, tudo mais vem do falar. Evidentemente o falar é o resultado também do ouvir. O ouvir é o resultado do falar. Os dois se encontram, tá entendendo? Essas duas relações se encontram. E aí eu comecei a ver assim, a importância da gente frear a língua. O meu irmão que eu acabei de abençoar, o meu irmão depois eu estou amaldiçoando. E quando isso bate em nós, no sentido de sermos falsos com essa atitude, o freio da língua nos conduz a uma vida mais estável da relação com Deus. O frear a língua nos ajuda a sermos vistos como pessoas sinceras, leais, verdadeiras. O frear a língua nos ajuda a sermos, sobretudo, crentes honestos. Honestos com o que nós dizemos e honestos com o que nós fazemos. Então, essa lição me chamou muita atenção quando eu li nesse texto e vi até outro aspecto, que é difícil frear a língua. É difícil. Uma coisa também que me despertou a linguagem do Tiago, né? Ele usa uma linguagem bem acessível, com uma soma de metáforas que nos faz facilmente, até em alguns casos, entender o que ele quer dizer. Para um grupo, para um grupo de judeus naquela época, de todas as classes, aqueles mais pobres e mais abastados. Então, dá a entender que ele está falando para todos numa linguagem que todos iriam compreender o que ele deseja, a mensagem que ele já ia passar. Então, essa lição que ficou para mim, fora as outras, mas eu não posso falar tudo, porque eu tenho que deixar que vocês também falem. Vamos lá, quem mais quer compartilhar aí, pode ficar à vontade. Eu, nesse ponto que Valdir trouxe aí, quando dessa ambiguidade, né, que é a nossa existência, eu lembrei de uma passagem que já conhecida dos irmãos, mas que recentemente eu volto a ler nesse encontro com as palavras do Evangelho, é quando Jesus está com Pedro. E é interessante que é dada a Pedro a possibilidade de um alcance revelatório diferenciado, a ponto de Jesus falar a Pedro o seguinte: olha, que ele era bendito pelo fato dele ter alcançado aquela revelação, porque não foi a carne que possibilitou a Pedro ter aquela revelação, mas que foi uma revelação espiritual. Então, assim, Pedro consegue, em um momento, com Jesus, ser, de alguma forma, dirigido pelo Espírito, a ponto de fazer uma das confissões e das declarações mais profundas e significativas do Novo Testamento, quando Pedro consegue falar assim: eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: bem-aventurado você é, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas essa revelação é espiritual. Em seguida, Jesus fala o que o Filho do Homem precisaria sofrer. E disse que o Filho do Homem seria conduzido e levado pelos líderes religiosos e que sofreria todos os tipos de males e de vergonha e de vitupério, e que seria condenado e morto, né? Ele fala, inclusive, que queria ressurgir, mas fala que antes da ressurreição tem a crucificação, né? E aí Pedro chama Jesus para o canto e fala: Senhor, você está errado. Repreende a palavra que está lá no texto, e a nossa tradução em português usa um recurso do eufemismo, né? A nossa tradução, ela de alguma forma ameniza a reprimenda que Pedro dá em Jesus, porque Pedro usa uma expressão muito mais forte lá na língua original. Aí o que é que Jesus fala para esse mesmo Pedro, que há minutos atrás tinha sido usado pelo Espírito? Alguém pode dizer o que foi que Jesus disse para Pedro? Liga o microfone, Clélia.
Ligue, pode ligar. Tá desligado ainda, tá com um sinalzinho de mute o seu. Clélia. Ainda desligado. Tem que tirar o corte. Deixa eu ver se eu consigo acionar para você aqui, peraí. É só você aí, eu não tô conseguindo por aqui acionar o seu, não. Mais alguém aí, enquanto Clélia tenta acionar o microfone? Enquanto Clélia tenta acionar o microfone dela, porque tá ainda no mute. Oi? Nada, nada ainda. Tá ainda o sinal aqui de que tá sem o áudio para você. Aumente o seu volume, talvez, aí no iPad ou no telefone, não sei, e porque tá sem. Mas o sinal que aparece aqui é o sinal de que está desativado o seu microfone. Ela tem que tocar na tela, talvez ela não. Toca aí na telinha para ver, Clélia. Então, Joás, enquanto ela consegue, eu não estudei a carta toda com vocês, mas quando eu penso em Tiago, né, eu lembro muito daquela parte da fé, a fé mostra, né? Aproveito lá, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Eu acho que esse momento que vivemos, né, é um momento de praticar essa fé mesmo, colaborando, né, com as pessoas de um modo geral, com a igreja para avançar e especialmente, né, falando sobre a fé, porque muitas pessoas que eu tenho conversado, principalmente pessoas assim um pouco mais de idade, elas estão muito apreensivas, temerosas, né? E eu tenho dito o seguinte, que a gente pode ficar ansioso, temeroso, mas não perder a fé, né? Que tudo isso vai passar e que pelo menos uma palavra que possamos dar ao outro, né? Já é, digamos assim, uma obra, né? Já é uma prática dessa fé. Então, eu acho que esse livro, ele nos traz a refletir muito sobre como está a nossa fé e como estamos praticando, né, ela, neste momento. Maravilha. Clélia, conseguiu aí, Clélia? Ana Moura. Deixa eu só concluir. Deixa eu só, Ana, concluir. Seja bem-vinda mais uma vez, mana. Só para concluir o pensamento, já que Clélia... Agora eu consegui gravar o meu, consegui colocar para gravar. Certo. Quando Clélia colocava a questão, que aí eu queria só completar esse raciocínio, dentro do que Valdir falou da língua, porque o que acontece é que o mesmo Pedro, que instantes atrás tinha sido usado pelo Espírito para fazer uma declaração de que reverbera na eternidade a declaração de Pedro, é o mesmo Pedro que instantes depois se permite ser usado pelo nosso adversário. E aí Jesus diz a Satanás e não a Pedro, mas Pedro foi o veículo pelo qual aquilo que não vem de Deus foi proferido ali. E aí Jesus disse a Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus. Então perceba como alguém pode ao mesmo tempo aquilo que Tiago coloca em xeque, né? Da fonte produzir ao mesmo tempo água doce e água salgada, né? Então, assim, essa consciência que a gente precisa ter dessa vigilância, né? Eu perguntava, finalizando a leitura de Lucas, quando Jesus está no Getsemane, né? Eu perguntava a Ivana, lendo o texto, eu perguntava a Ivana, não quer para você vigiar, né? Jesus fala vigiai. Esse vigiai que precisa ser atitude contínua nossa, né? Essa vigilância contínua. Mas vou deixar, antes de Ana Moura, eu vou deixar Clélia, porque ela fez um movimento aí, ela se deslocou, foi em outro lugar para resolver o problema e voltou. Vamos deixar Clélia, depois de Clélia, Ana tem a palavra, viu, Ana? Deixa só Clélia concluir o pensamento dela aí, por favor. Vai lá, Clélia.
Não já passou, Joás? Eu teve uma hora que eu bati e ficou mudo, eu não ouvi vocês, não me perdi. Certo, Você mas não completou aquela questão de Pedro, quando ele diz algo e depois ele é elogiado por Jesus e depois ele é repreendido? Já passou esse momento? isso. Já passou? Aham, aham. Já passou, não é? Então tá fora. Isso. Pois é, mas eu vou, não, eu vou lembrar uma coisa aqui que até eu comentei com Maria por telefone. Depois daquela aula sua, a última aula que você falou sobre a questão do errante Uhum. e da errância. E aí Aham. eu comentei com Maria, eu digo, Maria, hoje eu estou errante. Tem dias e tem momentos que a gente está errante. Uhum. Tem Uhum. momento, e depois a gente se encontra o caminho e Deus nos dá essa graça. Então, Sim, essa coisa toda de Pedro ser repreendido naquela hora e ser praticamente exaltado por Jesus, né? sim, É aquela língua que fala do que o coração está cheio, para sim. mostrar assim, a nossa humanidade Isso, e que Deus nos ama de uma forma inimaginável. E aqui eu, às vezes, eu choro de sim. assim percebendo quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos traz bênçãos. Às vezes a gente não tem tantas experiências para contar, assim, experiências grandiosas de experiências com Deus, mas a gente conta muitas bênçãos, mas muitíssimas, a todo instante, que isso cresce e toma uma proporção fantástica. Uhum. Então, assim, eu me sinto errante de vez em quando, Uhum. mas eu Uhum. volto para o meu caminho também. Uhum. É o Uhum. pensamento, é a própria, não é? Então, graças a Deus por isso, porque Ele está em nós. Amém. E Amém. Ele conduz. E Ele nos Amém. traz de volta. Ele não permite que nós fiquemos errantes. Ele nos Amém. traz sempre de volta ao lar. Amém. Amém. Tá Amém. vendo que valeu a pena essa Eu fui correr atrás de sua Cristo. saída estratégica? Com Diga, Aninha, certeza. querida. Diga, Ana. Eu, eu tive que pedir ajuda ao universitário para meu filho para poder ativar o microfone que estava aqui me mordendo. Sim. Mas você disse no início do nosso estudo, ainda presencial, quando começamos a estudar o Tiago, que essa epístola eram pequenos sermões, não é isso? Sim. Sim, sim. E, irmão, que me chamou muita atenção, e principalmente agora nos nossos dias, está no capítulo 2 de Tiago, quando ele fala a respeito da fé e das obras, que, Sim. se eu não me engano, se estiver errado, você me corrija, esse foi um ponto de discórdia de esqueci o nome, da reforma, Lutero, né? Que é quando ele discordou da carta de Tiago, acho que esse era um Sim. dos pontos, porque para ele era conflitante com a pregação de Paulo. Uhum. E aí fala a respeito da fé, quem disser que tem fé, se não tiver obras, né? Quando ele fala a respeito disso, acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Então, você vê que não é suficiente apenas ter fé, esse é o capítulo 17. É também Sim. preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé Uhum. que não se manifesta por meio de obras é morta. Então, esse foi um texto que me chamou muita atenção. Quer dizer, todo o livro de Tiago é riquíssimo, eu aprendi muito, mas, assim, transportando para os nossos dias, principalmente, o que me chamou a atenção foi esse sermão. E no capítulo 8, e eu encerro a minha fala, que ele fala assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 8 do capítulo 2, né? Versículo 8 Isso, do capítulo 2. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Né? É Eu interessante acho que o ame ao que a teu gente próximo como a ti mesmo está no Levítico, né?
Então, Sim, assim, sim. há uma diferença entre a gente teorizar sobre alguma coisa e quando aquilo sai da nossa mente, desce para o coração e se concretiza em ações práticas, né? E Uhum. porque eles já conheciam a lei, eles já conheciam, só não colocavam os imperativos da lei em prática, né? É o nosso desafio. Sim. Alguém mais? Eu acho que Ivan tá querendo compartilhar alguma coisa aí. Tô vendo que esse jeito dele aí. Estou tentando, se me permite, pastor, como a irmã Ana falou anteriormente, né, são vários sermões, né, na carta de Tiago que a gente leu, né, muita coisa profunda e que nos leva à reflexão. Eu, dentre os muitos ensinamentos, assim, um dos que eu achei, assim, que eu gosto muito, é quando ele trata, né, a partir do versículo 13 do capítulo 3 sobre a sabedoria, né? Mas que a gente poderia traduzir como, né, o jeito da gente ser, do jeito da gente se comportar, né? Porque de que nada adianta, né? Como se foi falado aí, nós somos humanos, temos coisas ruins em nossa vida, dentro da gente, né? É o Pedro que de repente, como você falou, né? Exalta Cristo e depois é repreendido. Então, em nós também há esse comportamento, né? Esse comportamento de ter essa coisa, né, dúbia vivendo dentro da gente. E aí eu gostaria só de ressaltar, né, o que eu gostei desse do verso, a partir do verso 13 até o 18, quando o Tiago fala sobre a verdadeira sabedoria, né? Uhum, Dizendo que fala, né, sobre é, a, a parte ruim de nós, né, quando em nós houver inveja, amargura, egoísmo, e diz para a gente não mentir contra a verdade, né, contra isso que tem dentro de nós, de sermos sinceros em relação a isso. E uhum, diz que a verdadeira sabedoria, né, ela é pura, né, é pacífica, ela é bondosa, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de infringimento. uhum. Que versão é essa que está lendo aí? Essa versão, qual é a tradução? É na linguagem de hoje, Ah, NTLH, é? NTLH? NTLH. Ah, tá. É, aqui tem várias. Aí, assim, antes de tudo, ela é pura, né? Pacífica, bondosa, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz, né? Então, Uhum, essa vida, ou seja, esse modo de se comportar meu e de todos nós tem que ser nesse sentido, né? De que só seremos sábios se produzirmos essas boas sementes, se produzirmos todas essas atitudes, né? De misericórdia, né? E de tratar os outros como as pessoas são, né? Sem fingimento, né? Eu estou com a Nova Almeida aqui, Ivan, e Hum, a Nova Almeida traduziu o versículo 18 assim: hum, Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, hum, para os que promovem a paz, ou seja, essa relação entre o exercício da justiça em consonância com a paz, né? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz, né? O estabelecimento da justiça através da paz. Isso aí é significativo, né? hum. Alguém quer mais compartilhar? Eu queria ouvir Luciana aí, Cláudia. Estou sem ver vocês aí. Só estou com no início vocês estavam aparecendo, agora não estão mais. Luciano quer compartilhar alguma coisa sobre o que já colocamos Joás, eu até queria aqui? dar uma Ah, palavrinha. tá. Diga, Márcia, Marcinha, pode falar. Eu não acompanhei o livro todo, né, mas as aulas que eu consegui assistir, uma me deixou assim
ele abordou, né, no livro de Tiago a questão do futuro que a Deus pertence, né? Lá em Tiago 4, né, a partir do versos 13 em diante, e eu fiquei com aquela imagem que você colocou na aula, onde falava sobre a vida como aquela neblina passageira, né? O vapor, né? Que você botou aquele do café, né? Que o café emana tava até aquele comendo aqui, cheiro ó. gostoso, né? Aquele cheiro quando a gente faz na casa, a casa toda fica, né, cheirosa, aquele cheiro que a gente vai parecendo desenho animado atrás do café, e nos faz pensar sobre a finitude da vida, né? E que a gente está nas mãos de Deus, né? Hoje a gente tem vivido esses momentos de tanta apreensão, de preocupação, né? De ansiedades, angústias, né? Mas a gente tem que prosseguir mesmo confiante em Deus, né? Porque é com Ele, né, que tem que estar a nossa força. Então, essa imagem, né, que você colocou, ela ficou forte, engraçado, ficou gravada. Toda vez agora que eu for ver aqui em Tiago essa neblina passageira, com certeza eu vou ver esse cafezinho com esse vapor, né? Que a nossa vida é um vapor. Atim, né? A palavra atim, que vem aí no português o átimo, né? Não lembrava dela. É isso aí. Então, assim, trazendo para a nossa realidade hoje, né? Então, a gente está na dependência de Deus, né? Tem coisas que a gente procura fazer, faz a nossa parte, e a gente tem que pegar o nosso caminhar mesmo nas mãos de Deus. É como o Clélia falou, né? A gente fica errante, vai para cá, vai para lá, mas Deus tem a misericórdia, né? De nos trazer para os caminhos de volta. Era isso. Amém. Já que eu provoquei Luciano, eu vou dar aí, vou franquear ele. E Cláudia. Tá vendo como foi bom provocar? Que até a gente tá vendo o casalzinho aí de novo. A gente ficou um pouquinho assim, porque, inclusive, a gente não acompanhou a trajetória da classe desses estudos de Tiago, né? A gente chegou mais por agora, né? Nas últimas semanas, né? Mas a gente estava estudando Tiago também, né? Na outra classe, né? E uma coisa que, assim, eu acho que marcou, assim, importante, né? Logo no início da carta, ele fala para a gente ter, para ser motivo de alegria, passarmos por várias provações, né? Por múltiplas provações, né? Interessante que ele não, a gente, qualquer um de nós, humanamente falando, isso é algo sobrenatural que ele coloca, né? Isso é Deus que possibilita isso, através de sua obra graciosa em nós, né? Porque a gente passar por uma aprovação, por duas, por três, por múltiplas, sentido de várias, né? E a gente se alegrar com isso é da parte de Deus, algo sobrenatural, né? E a gente está passando por um momento em que a gente está sendo provado, né? Um momento que a gente está de isolamento, um momento que a gente pode até, acho que tem sido talvez uma experiência comum para muitos, né? No início passar por uma questão assim, uma experiência assim de que vamos curtir aqui nosso ambiente, vamos ver coisas que a gente não fazia em casa, até que estavam lá guardadas, que a gente vai, projetos engavetados e coisas desse tipo, né? Mas chega um momento que bate o tédio, chega um momento que tem a característica assim, dos danos, né? Dos desafios psicológicos do confinamento, né? Que terminam surgindo, né? E uma coisa que a gente tem pedido, que tem sido constante em nossas orações aqui em casa, é que Deus nos ajude a aproveitar essa oportunidade de crescimento. Porque isso que está acontecendo agora é algo inédito na humanidade. Não se tem notícia de algo que atingiu o mundo inteiro. A gente pode pensar assim, o dilúvio, alguns colocam que foi algo localizado, mas assim, do jeito que está acontecendo agora, tomando o mundo todo conhecido, a gente não teve, né? E até como você falou muito bem aí, a gente vai ter no futuro, isso vai ser relatado, vai ser uma marca que vai ficar para essa geração aí, né? Daqui a 20 anos, eu falei para Arthur, né, outro dia, meu filho, daqui a 20 anos, 30 anos, você vai encontrar com alguém, se não tiver outras pandemias, né, outras situações parecidas, né? Vai encontrar com alguém da Nova Zelândia e vai dizer, você passou, eu passei, você lembra como foi? Isso é algo que, a marca que está em todos, vai ficar marcado em todos, né?
Sim. E um comentário que eu tenho lendo agora de Apocalipse, um comentarista coloca algo muito interessante, que essa mesma experiência, ele tem a visão, né, de que os flagelos descritos ali no livro e tudo, ele vê como que ia acontecendo durante toda a história da igreja, que tem uma culminância no final, né? Ele tem esse ponto de vista, né? E ele coloca que vários daqueles flagelos das trombetas, dos selos, das taças, são juízo. O mesmo acontecimento funciona como juízo e funciona também para a purificação da igreja. Então, o que vai mudar vai ser a perspectiva. A situação é a mesma, a calamidade é a mesma, mas qual é a perspectiva com a qual a gente defronta essa calamidade, né? Esse momento de provação? Isso faz toda a diferença. E Tiago, ele começa a carta falando sobre isso. A nossa perspectiva diante das provações é de ver a alegria, mas por quê? Não é alegria otimista vazia, não é otimismo sem fundamento. Porque essa fé provada leva a perseverança e leva ao nosso amadurecimento. Então, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, para mim, assim, uma coisa que eu tenho visto, assim, como você disse, Tiago começou antes desse período que a gente está passando agora. E o que eu vejo mais marcante para mim nesse momento, entre outros ensinamentos que tem na carta, né? Essa ótica de como a gente deve olhar essa situação que a gente está vivendo. E pedir a Deus, como a gente tem feito, que eu falei, aproveitar para que seja crescimento. Isso é uma oportunidade que Deus está dando. Acho que a gente precisa ver assim e aproveitar, com base também nesse ensinamento de Tiago, né? Cláudia, quer falar alguma coisa, Cláudia? Estou aqui ouvindo bem. Vamos lá. Eu queria colocar caso ninguém mais queira colocar nessa linha que eu provoquei, eu queria que algum de vocês aí, de preferência até quem não falou ainda, sem querer CCA quem já falou, tá bom? Mas assim, para poder a gente ouvir os outros, como é que a gente perceber como é que chegou nos outros também o texto, o que é que foi para você surpresa na maneira como nós visitamos a carta de Tiago nesse tempo, né? Então, assim, qual foi a surpresa que Tiago lhe trouxe nesse tempo? Porque aquela coisa, né? Tem um livro de Carlos Queiroz, quando ele fala desse acesso que a gente faz ao texto como se fosse a primeira vez, né? Então, assim, é um texto que provavelmente a maioria de vocês já teve contato, mas aí, de repente, o nosso momento e também a maneira como nós adentramos no texto nos leva a descobrir novas possibilidades, né? Então, assim, eu queria que algum de vocês aí falasse sobre a surpresa que essa carta lhe trouxe, né? O que é que foi de surpresa na carta de Tiago que você não esperava nesse tempo absorver nesse material e que, de alguma coisa, Tiago lhe surpreendeu? Alguma coisa aberta aí. Vamos lá. Um de cada vez, tá bom? Ou se não teve surpresa, a gente passa para um outro ponto. Não teve nada que lhe surpreendeu, né? Diga aí. Mas deixa eles falarem primeiro. Tá. Joel chegou aí, né, Joel? Seja bem-vindo. Já chegou há um tempinho aí, a gente não pôde falar com você no início. Se Joel quiser também compartilhar, tá sem câmera, mas chega mais aí, mano. Se quiser compartilhar alguma coisa também, fique à vontade, viu? Esse momento é o momento de compartilharmos. Querido Joel aí. E aí? Vai lá, Ana, então. Pode compartilhar, querida. Pode falar, Ana. Olha, estudar o livro de Tiago. Aliás, esse tempo inteiro que eu estou na EBD, aí eu vou rasgando seda, tem sido um tempo assim, precioso,
um tempo maravilhoso. E estudar a Epístola de Tiago foi uma surpresa maravilhosa. Cada aula era, assim, excepcional. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que me surpreendeu, porque foi assim um ensino que eu não tinha, digamos assim, a menor noção, e você tocou num ponto que eu achei assim interessante. Foi quando aqui no capítulo 5, no 14, versículo 14, quando ele fala assim: alguém está doente, a minha versão é a Bíblia Viva. Uhum. Alguém está doente, que mande chamar os líderes da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar óleo sobre ele. Então, quando você mostrou que esse óleo não precisava ser o óleo físico, aquele óleo, né, enfim, mas esse óleo somos nós. Então, assim, isso para mim foi uma surpresa muito grande, porque a gente está acostumada, né, com algumas igrejas, principalmente, usam essa questão do óleo, como se aquele óleo ali tivesse o poder de curar, né? E quando você chamou a atenção do óleo, que nós fôssemos esse óleo que levasse a cura. Então, eu achei, para mim, foi uma grande e grata surpresa. Algumas pessoas até entraram em contato comigo depois no privado sobre essa questão do óleo. Se a gente for olhar, olha o trocadilho, né, do óleo de olhar, né? Se a gente for observar, melhor dizendo, a gente vai encontrar na tradição cristã tradicional, né, pelo menos 2 ritos que são, pelo menos, por exemplo, quando a gente pensa na tradição histórica, né, batista, que defende esses 2 ritos como sendo ordenâncias de Jesus, né? Existem outros grupos cristãos que ampliam essa rede, mas a tradição batista, a protestante batista, ela coloca 2 ritos como ordenanças do Senhor Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Então, vamos pensar aqui no batismo, né? O batismo tem um elemento que é fundamental do ponto de vista simbólico para a realização do batismo, que é a água. E a água, ela se coloca, então, como esse símbolo de purificação. Ao mesmo tempo, a tradição batista coloca um peso importante sobre o aspecto do significado da palavra grega, baptismos, que significa imersão. Ao mesmo tempo que a gente não coloca no batismo um valor literal ou sacramental, mas simbólico, na nossa tradição dá um valor ao literalismo do significado da palavra grega baptismos, que é mergulho, certo? Eu não vou mexer muito nisso agora, não. Vou deixar para mexer nisso em um outro ponto. Assim, a gente defende a tese do batismo enquanto símbolo, mas coloca um peso na literalidade do significado da palavra grega batismo, que é imersão. Mas o que é que eu quero chamar a atenção em relação ao batismo? Você precisa do símbolo, que é a água, que é sinal de purificação em várias culturas, e não apenas na cultura judaica, e depois o cristianismo abraça essa questão do batismo como sendo um rito importante para a sua tradição, né? Porque João batizava. O batismo de João é uma coisa que a gente pode falar em um outro momento, não é o batismo cristão, né? A experiência do batismo cristão é diferente do batismo de João o Batista, certo? Mas João batizava com água. E Jesus colocou também para a igreja como Mateus, né? Mateus 28, o batismo como sendo essa porta de entrada aí nessa experiência comunitária. Então, como é que acontece o batismo? O batismo tem a água, o batismo tem o oficiante,
né? Alguém que batiza, o batizador, e tem alguém que é batizado. Ou seja, essa experiência não é uma experiência numa individualidade. Ou seja, eu não pego a água e me batizo, ok? A ideia do batismo, ela minimamente precisa de duas pessoas. Aquele que batiza, como aconteceu lá com Filipe e o eunuco. Não tinha ali uma quantidade grande de pessoas naquele ambiente. Tinha Filipe, o batizador, e tinha o etíope, que era o batizado, certo? Então, não se deu numa individualidade essa experiência. Vamos pensar aqui na ceia do Senhor. O que é que está por trás dessa ideia da ceia, que é um rito também? É a partilha comunitária, daquele que parte o pão e entrega o pão para que os outros possam comer, assim como Jesus fez com seus discípulos, e daquele que dá graças e compartilha o vinho, também como um símbolo de partilha entre aqueles que estão ali reunidos, tá certo? É um símbolo comunitário, não é uma individualidade, né? Não há muito sentido para você ministrar uma ceia sozinho, né? A ceia é uma experiência comunitária. E a gente teve agora uma realidade na virtualidade. Nós tivemos o culto lá, estava a equipe no nosso auditório e os irmãos estavam em casa partilhando em família, ou seja, apesar da distância geográfica, nós estávamos ali no ambiente comunitário de partilha. Ok? Concordam com isso? Não foi assim? Sim. Ok. Quando você vai para a questão do óleo, que algumas tradições cristãs deram uma ênfase maior ao uso do óleo, não estou falando desses movimentos mais recentes, não, evangélicos e neo-evangélicos, o que é que a linguagem que queira colocar, mas assim, algumas tradições mais antigas de vertente cristã deu uma ênfase importante ao uso do óleo, sim, também, não apenas esses movimentos neopentecostais, não. Historicamente, a gente vai visitar alguns documentos onde essa era uma prática recorrente em movimentos cristãos, tá certo? Mas o que é que estava envolvido ali também? Assim como no batismo, assim como na ceia. Você tinha o doente e você tinha aqueles que ministravam o óleo sobre a pessoa. Então, aqui, novamente, a importância de um engajamento comunitário e solidário, daqueles que estão ali na dor do outro, levando o bálsamo. Então, você você usa o óleo físico, usa. O óleo também tem um potencial para algumas doenças curativo, é um lenitivo para algumas doenças, objetivamente, não apenas pensando simbolicamente. Em alguns casos, o óleo funciona como e sobretudo o óleo que é citado ali, tá bom? Que é uma questão que eu não avancei muito no texto para olhar a partir do grego, mas talvez em um outro momento a gente faça, mas pensar nesse óleo que é citado ali, naquela realidade, mas sobretudo você tem um conjunto de pessoas que são comunidade, que são chamadas para estar com aquela pessoa que está doente. E esses presbíteros, que eu ampliei a ideia de presbíteros para não pensar apenas numa liderança da igreja, sobretudo na nossa realidade de uma fé protestante, que reconhece o sacerdócio universal dos cristãos. Então, assim, aqueles homens e mulheres que se reconhecem discípulos de Jesus, e nesse sentido são ministros e ministras de Jesus, e que levam alento para aquele que está numa situação de limitação. Por exemplo, aqui nós temos na nossa sala algumas pessoas que, objetivamente, eu estou pensando aqui dentro da instituição, tá certo? Que fazem parte de um movimento oficial da nossa comunidade de visitação. E o que é que essas pessoas fazem quando elas vão até a casa, quando elas vão até o hospital? Elas estão levando o bálsamo, elas estão levando o lenitivo para aqueles que estão em uma situação de limitação, né? Então, assim, é ampliar o sentido e dessa questão do que é de fato o óleo, né? O que é o bálsamo,
e ver que essa presença, a presença da igreja, a nossa presença, ela se coloca, então, se consubstancia como sendo esse lenitivo em momentos de dificuldade para quem quer que seja, né? Então, quer no batismo, quer na ceia do Senhor, quer nesse outro rito que é você ministrar sobre o doente, né? Por exemplo, a tradição cristã católica coloca entre os 7 sacramentos a bênção dos enfermos. Então, assim, nós não... A nossa tradição protestante, primeiro, a tradição protestante batista, ela não é sacramentalista, né? Ou seja, ela não advoga uma fé sacramental, no sentido, o que é o sacramento? O sacramento é um meio de graça. Existem tradições cristãs, que não apenas católica, que reconhece que existem outros meios de graça, que são sacramentos. A tradição protestante batista não é sacramentalista. Ela reconhece na ceia do Senhor e no batismo que são ordenanças de Jesus, e não sacramentos. A fé cristã católica defende 7 sacramentos. O que é o sacramento? É um meio de graça. E um dos meios de graça é a unção dos enfermos, que vocês conhecem também popularmente como a extrema-unção, né? Então, quando o indivíduo está doente, então você vai lá, o padre vai lá ministrar sobre ele a unção dos enfermos, e ele leva o óleo. Na tradição histórica, tradicional, católica. Então, assim, é a consciência de que esse bálsamo, né, desse lenitivo simbólico para ungir o enfermo, para ungir um enfermo. Tá bom, Ana? Então, o que eu quero prestar atenção é nesse sentido, de que todos esses ritos, seja pensando nele numa perspectiva sacramentalista, ou pensando neles numa perspectiva como nós batistas defendemos, que ela não é sacramento, não é um meio de graça, precisa que pessoas estejam envolvidas ali. Não é o indivíduo na singularidade dele, eu me unjo, eu me batizo, eu partilho com mim mesmo a minha ceia, né? A ceia eu vou comer sozinho. Pelo contrário, Paulo critica quem fez isso. Paulo critica quem se reunia na ceia para comer tudo sozinho, né? Paulo fala assim, entre vocês não deve ser assim não, quando vocês estiverem ceando, a comida tem que ser partilhada. Ou seja, entendendo que o princípio comunitário é um princípio de partilha, né? É um princípio que precisa ser partilhado e não apenas na nossa individualidade. Tá bom, Aninha? Então, é nesse sentido que eu coloquei. Ali tem o literalismo mesmo do óleo, tem, né? Lembrando que Tiago é de uma tradição judaica ortodoxa, onde havia, de fato, o texto de Tiago não recebe muita influência dessas abstrações helênicas, não. Pelo contrário, Tiago ele está mais situado naquela sabedoria judaica de uma concretude. Por isso que ele chama a atenção dessa fé que não é pura e simplesmente uma elaboração intelectual, mas é uma fé que se consubstancia através de um exercício prático, de ação, né? Então, a escola de Tiago não é uma escola da teorização, da abstração, não. Então, quando ele está falando de óleo ali, ele está falando como esse elemento que era utilizado mesmo na unção dos enfermos. Agora, ele não coloca um poder sobrenatural no óleo. A ênfase de Tiago no texto é que a oração da fé salvará o doente. E se ele tiver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. É isso que Tiago fala ali. Ele não fala que o óleo sobrenatural curará o doente. Ele não fala que o óleo da unção curará o doente. Mas o óleo é justamente essa coisa. A nossa tradição cristã, ela tem os seus ritos, ela tem os seus símbolos. E isso faz parte da nossa tradição. Agora, o problema é quando eu atribuo a esses objetos, a esses símbolos, um poder mágico. Por exemplo, eu já experimentei, eu já vi casos assim, não estou aqui contando de que eu ouvi falar, não, de pessoas que, por estarem nesse ambiente mesmo de um uso contínuo do óleo, né,
para ungir pessoas que deixavam de, inclusive, orar pelo doente porque não tinham óleo. Não trouxe o óleo, não, então não vai orar. Ou seja, é atribuir ao óleo o poder mágico, né? Mas o óleo é esse símbolo, né, dessa presença, desse lenitivo, dessas associações que a igreja faz, desse símbolo, a água como esse poder que purifica. Por exemplo, em culturas, eu vi recentemente Maria, que é do ramo, mais, e está sempre atenta, aí viram aquela experiência que eu achei fantástica numa tribo indígena, que foi uma missionária batista. Isso me deixou assim maravilhado, porque o nosso histórico batista não é, apesar de defendermos as liberdades, né, é meio radical em algumas coisas, e a ceia foi ministrada com tapioca, porque era a realidade daquela comunidade indígena. Então, assim, não tem o pão, eu não celebro a ceia. Claro que o pão é evidente para provar que ele deu o seu corpo. O pão era esse alimento daquela cultura, e quando Jesus usa esse símbolo, que é um símbolo muito forte na nossa cultura também, a maioria de nós aqui é apaixonado por pão, né? Come pão diariamente, a maioria, se não todos, né? Só abre mão do pão quando estão em alguma restrição alimentar, etc. Mas a grande maioria gosta do pão. O pão, de fato, é maravilhoso. E aí, quando Jesus usa esse símbolo, que é um símbolo forte para aquela cultura, é forte para a gente também. Mas imaginemos uma cultura que comumente não use pão, como aquela cultura indígena. Eles vão deixar de cear, eles vão deixar de entender a profundidade do que foi aquele movimento quando Jesus estava com seus discípulos ali. Ou seja, se não chegar pão na tribo indígena, não se celebra a partilha, entendeu? E a missionária batista celebrou a ceia do Senhor naquela cultura indígena com aquele elemento que é próprio daquela cultura. E aí a gente poderia pensar, né, na tapioca e no açaí. Mas eu não vou... Eu estou provocando, tá? Eu não quero... Eu tô só... colocando algumas questões aqui, eu não quero aprofundar nesse ponto, não. Só para dizer o seguinte, que não é dispensar os símbolos, não é dispensar os símbolos, não é banalizar. A minha monografia de graduação em teologia foi sobre o simbolismo no protestantismo brasileiro, e aí eu trabalhei sobre a ausência de alguns símbolos da fé cristã que nós protestantes refutamos, né, deixamos de lado, e o esvaziamento de alguns, né? Ou seja, símbolos que nós usamos, mas que de alguma forma perdeu, a gente banalizou o seu uso. Então, assim, quem está falando aqui é alguém que é sensível a importância do símbolo, do seu lugar, da não banalização dos símbolos. Agora, é entender qual é o papel deles. Entender que, por exemplo, o sábado, que é um símbolo, era um símbolo forte para a tradição judaica, Jesus coloca o ser humano à frente do sábado. Né? Jesus, quando ele é repreendido por aqueles líderes, por uma prática dos discípulos que estão se alimentando no sábado, colhendo espigas, Jesus fala, o sábado foi feito para o homem, e não o contrário. Então, a gente entender o lugar dos símbolos, sem banalizá-los, sem desprezá-los, mas também sem atribuir a esses símbolos poderes mágicos, né? Entendendo que eles estão para além das nossas relações, tá certo, queridos? Então, assim, eu fiz uma provocação final aí, mais do ponto de vista de uma pedagogia hiperbólica, para exagerar no exemplo, para poder a gente entender o que é que a gente queria dizer. Mas, enfim, nós estamos a que horas aí? Quem tem relógio? 4h33. A gente está com muita saudade, a tendência é a gente ficar aqui a tarde toda, e eu sei que vocês têm compromissos, cada um de nós temos os nossos compromissos. Caso alguém mais assim queira colocar alguma questão, eu estou caminhando para o fechamento desse nosso encontro aqui de hoje, mas quero ainda dar a oportunidade, caso alguém queira fazer algum comentário aí relacionado à carta de Tiago. Nós já estamos o quê? Qual a duração aqui do nosso encontro já? Começamos 15, né? 1h30. Então, vamos remir o tempo também, né? Joyce, eu queria falar sobre... Está me ouvindo? Estou ouvindo, Rai, estou ouvindo. Sobre essa sua última fala sobre o óleo da unção.
Eu vivi uma experiência há algum tempo atrás com essa questão do óleo. Foi o seguinte, logo que o meu filho faleceu, eu tomei assim pavor de entrar no meu quarto. Para mim, a pior hora do dia era que eu tinha que entrar no meu quarto. E eu pedia muito a Deus que tirasse isso de mim, porque eu estava com esse sentimento. E isso me impedia de dormir e tal. E aí tinha uma irmã da Assembleia de Deus que me ajudava muito em oração. Uhum. E eu conversei com ela sobre isso. Né? Uhum. E ela me disse, eu posso ir na sua casa Uhum. para nós orarmos no seu quarto, e eu ungi o seu quarto. Sim. Aí eu disse, pode, sim. Marquei um horário com ela. Uhum. E ela foi, nós oramos juntas. Ela ungiu o quarto. Ela fez isso 2 vezes Uhum. em minha casa. Nós oramos. E na semana seguinte, após a última oração que nós fizemos, Uhum. foi desaparecendo esse meu pavor, né, de entrar Sim. no meu... E aí, de uma forma assim, bem suave, eu senti de novo assim, estar à vontade no meu quarto, como eu entrava sempre, sem aquele pavor que eu sentia de entrar. Uhum. E eu não sei se... quer dizer, a oração, claro, ajudou, mas naquele momento eu estava tão ansiosa de alguma coisa que resolvesse, né, aquele problema, que eu achei que foi o óleo, aquele óleo que a irmã Maria ungiu no quarto. Que não foi Maria Assis, né? Maria muito querida, Rai, diga. sim, eu vou recuperar um pouquinho a sua fala, tá? Sim. E mesmo que você queira completar, mas eu quero, assim, só para a gente pegar a linha do seu raciocínio. Você começa a sua fala dizendo de uma irmã que te ajudava em oração, certo? Foi, essa irmã já caminhava contigo naquela luta que você estava enfrentando, já era uma parceira. Ó, novamente, aquele tema que eu trago da necessidade de que se tem alguém doente, né? Quem é a música? Quem é a música? Espera aí. Acharam aí, não? Então, daquilo que eu falava, né, no nosso encontro que falamos sobre o óleo. Se tem alguém doente, ou seja, a gente aprende com a lição desse texto, é que pessoas doentes não podem caminhar sozinhas. Elas precisam de pessoas. Lembram quando eu falei disso? Então, assim, você estava com uma doença na alma, por conta de uma perda que você tinha enfrentado significativa. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendo a partir do que você mesma falou essa irmã me ajudava em oração, ou seja, não deixou o irmão sozinho em um momento de tristeza, recuperando um ponto que nós já estávamos falando. Então, assim, a segunda coisa objetiva que ela fez, ela foi em sua casa, né? Então, assim, ela não apenas orou, ela foi em sua casa, ou seja, é esse movimento objetivo concreto de alguém que sai e que vai ao encontro, aquela coisa, está alguém entre vós doentes, chamem os presbíteros, e esses presbíteros vão se deslocar, né? Eles vão ao encontro da pessoa, eles vão onde a pessoa está. E foi isso que aconteceu na sua experiência, aquela irmã que já orava por você, que já te ajudava em oração, combinou com você, Rai, eu vou na sua casa, e foi na sua casa, ou seja, esteve perto no momento que você precisava de alguém perto. E aí entrou também algo que é próprio da tradição, da experiência dela, e que eu falei, a gente não deve ignorar.
os símbolos, né? A gente não deve banalizar os símbolos. Os símbolos, eles têm o seu lugar. Agora, eu percebo que existe uma série de coisas que aconteceram que antecederam a questão do óleo em si. Primeiro, alguém que já orava por você, que já te ajudava, essa palavra para mim, que você mesmo utilizou, já é uma palavra significativa, ela me ajudava em oração, foi o que você disse, e depois ela combinou com você e não apenas orava por você à distância, ela foi perto, ela foi na sua casa orar por você. E aí entrou em evidência algo que é próprio da tradição cristã, né? É um símbolo que não é um símbolo que está fora da tradição cristã. Alguns dão mais ênfase, outros não. Outros entendem que podem apenas orar sem usar o óleo, outros entendem que, além da oração, podem usar o óleo para ungir. Então, assim, eu vejo que tem uma série de fatores envolvidos aí, né? Mas se você quiser completar, fica à vontade. Não, era isso. Na época, claro, eu creio no poder da oração antes de qualquer coisa. Mas eu acho que eu estava tão desejosa de algo sobrenatural que aliviasse aquele mal que eu estava sentindo, né? Que atribuí também a essa unção do óleo. Certo. Perfeito. E eu, na realidade, eu tinha um preconceito sobre essa questão do óleo. Por conta disso ser muito próprio dos pentecostais, né? Sim. Mas, a partir daí, dessa minha experiência, eu também quebrei esse preconceito sobre o óleo. Resultado, tá com óleozinho em casa aí ou não? Estou precisando. Tá com óleozinho guardado aí, o óleo de... Para concluir esse ponto aqui, queridos, a gente pode, em uma outra ocasião, talvez, falar um pouco sobre isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar é da linha histórica também. Por exemplo, a gente vai ter alguns estudos nossos aí que conforme a sugestão da direção da EBD e do nosso pastor, a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas à tradição batista, né? Quando a gente vai recuperar historicamente a nossa tradição, a gente percebe que uma das coisas que a nossa tradição batista fez foi, e que não foi a primeira, né? Ela vai na esteira de outros movimentos que antecederam, inclusive, o movimento batista, de se distanciar o máximo possível da experiência da fé cristã católica, que é uma experiência cristã com ênfase muito grande no sacramentalismo. Então, assim, a gente tem um movimento antissacramentalista, né? Então, o movimento batista foi um momento que foi... E aí tem uma série de outros fatores que a gente não vai ter tempo para colocar aqui agora. Mas uma das coisas que o movimento batista abraçou foi, na sua construção histórica, se distanciar ao máximo de alguns movimentos que já existiam. E uma das coisas que ele fez foi se distanciar desses elementos sacramentalistas. Então, assim, a gente não pode se culpar porque, de certa forma, tem um aspecto histórico, né, que justifica, na nossa tradição, o porquê de algumas práticas e aquilo que eu trabalhei, né, na minha monografia. Por que nós esvaziamos alguns símbolos, né? Quando a Igreja da Graça colocou aquela cruz no seu auditório, Maria, que estava lá por certo, e mais outros irmãos que são da graça aí nesse período, sabe como é que foi a repercussão disso em Salvador, né? Como é que a graça foi rotulada nesse período por ter colocado aquela cruz que é símbolo da fé cristã no seu auditório. Estou enganado, Maria? Maria. Pode falar, fala aí, meu. Liga aí, Meli. Está desligado. Não. Censurada muito. Não está enganado, não, Joás. Então, por exemplo, eu tenho um livro muita aqui... Muita censura, muita censura, muita
intervenção de opiniões. Sim. Eu tenho um livro aqui, ó, que é esse aqui, dentre outros, né? Mas é um livro que eu recomendo a vocês. Não sei se vocês conseguem ver aí, Documentos da Igreja Cristã. São documentos mesmo, né? Sem edição, sem nada. Documentos que a gente ainda tem acesso. Aqui não é documento dos batistas, não. É documentos da Igreja Cristã. E dentre alguns dos documentos que esse livro traz, tem um documento muito interessante, que é um documento que foi escrito pelo Império, pelo Brasil Império, né? Quando estabelecia uma negociação, um tratado, na verdade o termo técnico é esse, um tratado de navegação entre o Brasil e os ingleses. Os ingleses já tinham sido alcançados pela fé protestante. Então, muitos desses ingleses que vieram para o Brasil, que o interesse era comercial, não era pela religião, eles vieram já com essa experiência de fé protestante. E aí o Brasil tinha interesse comercial. A vinda dos ingleses para cá era importante para o Brasil comercialmente, certo? E aí eles fizeram um documento. Esse documento está aqui nesse livro. Depois eu posso até fazer como é que se diz? Digitalizar e disponibilizar para vocês lerem, né? Aí esse documento diz o seguinte, olha que coisa interessante, de que autorizava os ingleses a virem para cá para fazer, né, esse procedimento de comercial e etc. Mas ele deixava algo em evidência, que a religião do Império é a religião católica, certo? E que, ao virem para cá com interesses comerciais, eles poderiam ter liberdade para se reunir em culto, fazer suas práticas culticas. No entanto, os locais onde vocês estiverem reunidos não podem ter nenhuma aparência de igreja cristã. O que é que não podia ter nesses espaços de culto? Não podia ter a cruz e não podia ter o sino. O sino era utilizado para anunciar o ofício, a que horas ia começar o culto, né? E isso não é só na tradição católica. Igrejas protestantes na Europa também utilizavam sino para indicar que ia começar os cultos. Então, assim, o que foi que o Império brasileiro falou para aqueles protestantes que vieram para cá? Que eles podiam se reunir, mas que a casa onde eles se reúnem não pode ter nenhuma aparência externa de igreja cristã. Não podem ter a cruz do lado de fora e não podem ter o sino. Tem que ser uma casa comum. Resultado, teve um desdobramento disso aí na nossa história protestante no Brasil, de que se inverteu esse imperativo do que a coroa no Brasil colocou e demonizou a cruz. Né? A gente saiu, porque, na verdade, o que houve foi uma interdição. Os protestantes não podiam usar a cruz. Aí, por outros desdobramentos, a gente inverteu e trouxe uma associação negativa à cruz como um símbolo idolátrico, etc, etc. É um dos símbolos mais importantes da fé cristã, tá certo? Enfim, essa aí já é um aspecto histórico. Então, para dizer o seguinte, que nós temos uma tradição e que se construiu, tem fatores históricos que nos levaram a ser isso que nós somos. Mas é importante que a gente visite sempre a tradição original, que é que de fato é o Evangelho. Sem abrir mão de sermos batistas ou sermos protestantes, o que é mais importante para a gente é saber o que de fato é a mensagem do Evangelho que se atualiza na nossa vida e na nossa cultura hoje. Quero também ver você cantando os hinos de Deus, viu? Ok? E orando a Bíblia, viu? E lendo a Bíblia. Aí Maria está fazendo missões aí. Então, queridos, eu quero mais uma vez agradecer a vocês por esse tempo que a gente teve aqui. Tem uma série de questões aí que a gente pode, Rai e Ana Moura, colocar em tempo apropriado, né? Tem algumas questões, por exemplo, daquela região de Gileade, que tinha um bálsamo ali, tinha um óleo, que era um óleo muito famoso, que as pessoas acorriam para aquela cidade, pessoas que vinham de tantos lugares
para buscar o bálsamo de Gileade, porque era um bálsamo que tinha um poder mágico, e aí, de repente, aquele povo estava numa situação de exílio, de crise, aí o próprio Deus fala para ele, não tem um bálsamo em Gileade? Cadê o bálsamo que não está curando as feridas de vocês? Interessante que o Diante do Trono fez uma música que fez muito sucesso, pensando positivamente isso, e não tem nada de positivo no texto ali, né? A música fez muito sucesso. Há um bálsamo em Gileade. Na verdade, quando Deus pergunta através do profeta se há um bálsamo em Gileade, não é uma afirmação de que esse bálsamo vai resolver todos os males daquela situação. Deus coloca através do profeta, ironicamente, vocês sempre não colocaram, sabe? Não sempre colocaram esse óleo como aquele que pode resolver os problemas. Não há um bálsamo em Gileade? Por que não cura as feridas do meu povo? Né? Há um hino de coral, há um hino do coro também bonito, que já cantamos tanto. Há um remédio em Gileade que faz o doente são. Já cantei muito no coral. Pois é. Então, assim, é um uso, no texto ali, de fato, na tradição, havia um bálsamo, um óleo que era importante, tinha um poder curativo, mas que não estava sendo suficiente. Aí Deus pergunta, cadê o óleo? Cadê o óleo mágico? Então, assim, a gente pode, em um outro momento, em um outro fórum, aprofundar essas questões, né? E também, conjugado a isso, lembrar que a tradição batista, ela tem esse aspecto antissacramentalista, né? Diferente de outras tradições protestantes que são mais sacramentalistas, tá bom? Então, queridos e queridas, eu quero novamente agradecer a todos